Olá, famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs, enfim, olá, São Carlos, minha cidade natal, cidade onde nasci, cidade que amo, cidade que procurei ajudar quando aí estive, em 8 anos, seja na comunicação radiofônica, seja nos projetos, na área policial, enfim, procuramos contribuir da melhor maneira possível para a sociedade são carlense progredir. Mas nós tivemos, infelizmente, uma série de administrações ridículas. Administrações que visavam, infelizmente, somente seus interesses. Quando você se torna prefeito de uma cidade, como foi dito hoje no julgamento de Vossa Excelência, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando você é eleito para um cargo eletivo dessa magnitude, você é eleito para servir a cidade e não se servir da cidade. Você é eleito, com certeza, com os votos daqueles que têm esperança de que você será aquele elo de ligação entre o bem e o mal, para que se entre num denominador comum e a cidade comece a progredir. Eu estou muito tranquilo nessa postagem, mas eu gostaria de esclarecer o seguinte. Em 96, 2000, eu apoiei Paulo Otomani para prefeito de São Carlos. Embora fosse amigo do Ayrton Garcia, em detrimento dos projetos que auxiliavam milhares de famílias. Isso nós não podemos negar, eu não vou negar nunca. Tudo que é, é. O que não é, não é. Ah, mas tem processo, tem isso, tem aquilo. Esta é outra conversa. Para isso nós precisaríamos nos reunirmos e discutir as questões, os detalhes. Já fiz isso e mostrei por A mais B que existiam circunstâncias contrárias a projetos sociais que iriam ajudar famílias e mais famílias, milhares de famílias, tudo por conta de dinheiro. Se não houvesse o dinheiro, os projetos não caminhavam. Na administração passada, da qual eu apoiei no passado, 96, 2000, e fui leal, né? Ainda teve um cara aí que teve a cara de pau, que é o sujeito que foi o chefe do executivo, teve a cara de pau de dizer que eu o traí. O cara é maluco. E eu apoiei esse moço, acreditei nos seus projetos e dei com a cara na porta. A administração dele foi uma das piores que São Carlos já viu. Cofres arrombados, cheques sem fundos, dinheiro saqueado dos cofres, a cidade abandonada, um caos total, cheio de crateras, buracos enormes, valetas. Foi horrível. Cabide de emprego, inclusive esse Leandro, esse moço, nada contra a sua pessoa, mas um pouco comedido
com relação aos seus interesses, e hoje vereador de São Carlos, ele trabalhou com Paulo Ottolmani. E por algum motivo ele denunciou o Paulo Ottolmani. E nós sabemos até quais foram os motivos. Tem até sentido. Eu faria a mesma coisa. Porém, ele se virou contra Paulo Ottolmani e se uniu a Ayrton Garcia. Defendeu Ayrton Garcia até as últimas consequências. Trabalhou na Rádio São Carlos e ali ele defendia projetos, ele detonava a administração atual e defendia Ayrton Garcia nas próximas eleições. De repente, Ayrton Garcia não é justificativa, isso. Já falei isso, sou um homem que não devo nada para ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada para absolutamente ninguém, graças a Deus. Agradeço a Deus todos os dias por isso. Cumpri com a minha obrigação profissional, como pai de família, em todos os sentidos. Na área moral, de caráter, brio, enfim. Graças a Deus. Mas, um dia, conversando com Ayrton Garcia falava do seu interesse em ser prefeito da cidade. Ele vai se lembrar o dia que eu disse, olha, você vai assumir uma bucha, uma cidade falida, caos total, uma cidade cujos cofres foram arrombados, saqueados, uma cidade hoje governada por pessoas que não nos dão garantia nenhuma de futuro. O otimismo é total e impera diante da população sancarlense. Mas ele insistiu, não, eu tenho um sonho, eu quero ser prefeito de São Carlos e eu vou lutar para que São Carlos volte a ser o São Carlos de antigamente. O nosso grande São Carlos, a cidade da tecnologia, a cidade das coisas lindas, das universidades, a cidade escolar, a cidade de grandes formadores de opiniões, né, professores universitários, etc. e tal. Inclusive Paulo Ottolmani foi professor universitário. Eu acompanhei Paulo em 96 e 2000, fiz de tudo para ele ser eleito. Eu me indispus com gente perigosa, fui ameaçado de morte e acabei enfrentando todo mundo. E teve cara que foi para cadeia aí merecidamente. Ah, mas é de família tradicional, que nem na Intersom. Juquita falou para mim, é de família tradicional. Tradicional sou eu, que nasceu lá num quartinho da Santa Casa de madeira ainda. Sou eu, tradicional de São Carlos. Puro sangue aqui, ó. São Carlense. Não você que caiu de paraquedas aí para estudar numa universidade federal, Universidade de São Paulo, gostou da cidade e aí cravou seus alicerces na cidade de São Carlos, constituindo inclusive família. Então você tem que ser agradecido. Agora aí, como Daiane de Mello, como no passado, outros que ocuparam o poder executivo, a chefia do poder executivo, a condição de prefeito da cidade, que infelizmente, não é agora, não é na administração passada, e eu sei disso, eu sei o que eu estou falando, é em várias administrações que se passaram, que foram afundando a nossa cidade, o nosso município, aos poucos, aos pouquinhos. Eu fui candidato para nunca mais, de tanta tristeza,
que eu passei. Exclusão total. Eu fazia um trabalho social de anos maravilhoso na cidade. Nunca cobrei um centavo de uma palestra minha porque era compromisso cristão. Nas eleições, famílias se dividiram. 2 receberam dinheiro de um menino que caiu de paraquedas em São Carlos. E 2 votaram em mim pelo meu trabalho, porque eu ajudei a família a recuperar um jovem usuário, um jovem dependente químico, porque eu ajudei a família a recuperar o pai de família que era alcoólatra. Enfim. Marçal no desafio está lá para dar o testemunho. Acho que está, né? Não sei. Padre Aguinaldo acompanhou um pouquinho do trabalho também. O amor exigente da Igreja Católica. Enfim. Você trabalha, faz um trabalho social maravilhoso. Aí cai um menino de paraquedas com dinheiro e ganha eleição. Precisamos acabar com isso esse ano. Acabar com isso. Nas eleições federais e estaduais. E no futuro as municipais. O Ayrton assumiu a responsabilidade, tem que abraçar a causa e cumprir com a sua obrigação. Tem que correr atrás dos políticos que têm influência, do governador, do vice-governador Márcio França, que vai acabar assumindo aí, porque o tranqueira do PSDB ditador deve ser pré-candidato à presidência e talvez até candidato à presidência da República. Mas o que mais interessa é o bem-estar das famílias, do povo que paga impostos dioturnamente, não paga para ver. E isso não está sendo visto. Então São Carlos hoje é um caos. Aí você vê um Leandro que para mim, eu quieto, só ouvindo, mas observando, porque a gente tem experiência, tem legado, tem bagagem. A gente consegue reconhecer. 30 anos de polícia, eu não vou reconhecer um cara, a personalidade do cara. Né? Então eu cheguei a comentar com o Tucula dentro da cabine. Ele pode até desmentir, mas eu comentei com ele. Esse menino precisa aprender muito. Precisa ganhar muita experiência. Esse menino está viajando na maionese. Então, gente, eu gostaria de dizer o seguinte. Não me admira agora esse Leandro se virar contra o prefeito que ele apoiou e ajudou a eleger. E meteu o cacete, meteu o pau. Não me admira em nada. Verifiquem quantos projetos tem Leandro. Verifiquem, vão na Câmara Municipal e verifiquem lá quantos projetos Leandro apresentou no plenário da Câmara Municipal de São Carlos. Isso quem está falando é o Sargento Cesário, que nasceu e criado aí. E que é respeitado no estado todo por defender a sua classe profissional. Então, vamos ver a produção desses vereadores, não só do Leandro, de outros. Agora, é inadmissível você brigar com pessoas carentes, necessitadas dentro de uma prefeitura, você discutir em alguns locais, você discutir com pessoas necessitadas, você ser xingado, né, por um jornalista que eu conheço desde novinho. Ele pode até negar. Não, sem nada de Cesário. As pessoas no Brasil hoje em dia é assim. Mas o Jefferson eu conheço ele desde novinho. É uma boa pessoa. Eu tenho ele até como um amigo, como tenho a Ayrton como amigo. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que briga é essa?
Quais são os jogos de interesses? Famílias me ligam, pessoas me ligam, Cesário, a empresa vai parar. E aí, como é que ficamos? Eu não tenho carro, eu dependo de ônibus. E aí, senhores vereadores? Ayrton, quem sou eu para te dar conselho, Ayrton? Estou no auge dos meus 53 anos, reformado da Polícia Militar no estado de São Paulo. Mas como dizia Padre Luiz Sequinato, e você conversou com ele, nós conversamos, seria preciso ter muita paciência e tolerância. E buscar recursos, Ayrton. O momento agora não é de polêmica, aparecer, discussões, não é nada disso, Ayrton. O momento agora é de se preservar, se autopreservar. E, Márcio França, deputados que você conhece, que eu sei que você tem influência, buscar recursos para a cidade de São Carlos, para no mínimo, num primeiro ano, no segundo ano, amenizar a situação no município. Sabe? Eu não imaginava que eu ia estar aqui postando hoje e dizendo tudo isso para os senhores. Né? Hilário, quantas vezes não foi vereador aí? Político, pode ajudar em muito. Todo mundo pode somar. Todos. Agora, briguinhas em rádios. Para, gente. Lembra quando eu estava na rádio? O Leandro me cutucava, às vezes chegou até a me ofender. E eu mantive uma postura digna, porque eu sabia que do outro lado existiam famílias que estavam me acompanhando. E ele é um menino, mas foi eleito. É um menino que foi eleito. E aí? E agora? Paga-se o salário dele os 4 anos aí, com dinheiro público, e vamos esperar que ele produza alguma coisa. Né? Então, eu andei vendo algumas postagens que me deixam extremamente triste. Muitos podem dizer o seguinte: que se dane que você fica triste, Cesário. Tô pouco me linchando. Vá. Mas, gente, sou São Carlense, pô. Todos os lugares que eu passei, escolas de polícia, escola de bombeiro, fui primeiro colocado. Escola de polícia de 1.300, fui número 63. Honrei meu município. Sabe? Se forem lá, vai estar lá nos anais, nos livros das formaturas das fileiras da Polícia Militar. Ruiz Carlos Cesário, em 86, número 63 de 1.300 alunos que se formaram. Na escola de bombeiro em Ribeirão Preto, primeiro colocado, com muito orgulho. Então, uma vida ilibada, podem vasculhar, vasculhem. E olha que a minha profissão é uma profissão de risco, atípica, hein? Ser policial militar 30 anos não é fácil, não. Sempre fica um rabo. Eu não deixei rabo. Vida ilibada. Cumpri com a minha obrigação. Nos seus mínimos detalhes, para orgulho dos meus filhos, porque eu tinha que dar exemplo para eles. Para que eles sejam homens. Bons homens. Constituam boas famílias. Sejam bons profissionais. Agora, é ridículo. É ridículo. Parece um bando de criança, um bando de meninos que brigam de um lado e de outro
se utilizando de emissoras de rádio. Ora, e muitos não são homens. Me lembro de Paulo Otomani indo na clube dizendo que Ayrton tinha contratado boca de aluguel. Você sabe o quanto custa a minha boca, meu amigo? O que eu digo? Não há dinheiro que pague, meu irmão. Não há dinheiro que pague, meu irmão. Aqui existe caráter, brio. Se em algum momento, em algum programa da Rádio São Carlos, do Fala São Carlos lá com o Tucura, eu falei alguma mentira, mostra pra mim. São Paulo Otomani, faça um desafio pro senhor. Mostra pra mim que eu menti. Se o senhor provar que eu menti, eu lhe peço desculpas publicamente. Agora, essa briguinha, e é lógico, a imprensa local, ela alimenta isso porque ela quer ver, quer ter audiência, quer vender jornal. Está fazendo o papel dela, está cumprindo com o papel dela. Ué, eu não falei hoje numa postagem minha da imprensa alienada? Então, sabe por que eu não sou um homem rico hoje? Não milionário, mas rico, bem de vida. Eu sou um cara humilde hoje, vivo diante das minhas circunstâncias e Deus me dá o suficiente para viver uma vida razoável com a minha família. Mas eu poderia ser um homem rico se eu tivesse aceito algumas propostas. Eis a diferença de um homem para o outro. Tiveram propostas para mim que eu disse não, mas para muitos aí, em São Carlos principalmente, é sim! Sim, sim, sim! Tô dentro! E eu disse, não. Tenho família, eu tenho um nome a zelar. O nome Cesário, ele sempre foi honrado. Eu tenho um nome a zelar, não só no meu seio familiar, no meu seio profissional, no seio radiofônico. Eu quero chegar em São Carlos, quando eu vou para o microfone, eu quero falar as palavras certas, justas, honestas e verdadeiras, para que as pessoas do outro lado entendam e saibam que eu não estou mentindo, enganando ninguém. Como muitos fazem aí. Então, chegou a hora de criar juízo, né? Professor universitário, meu Deus do céu. Administrador. Acabou com a cidade. O Ayrton já é um cara mais simples, um cara mais limitado. Tem experiência política, conhece a cidade, mas precisa trabalhar. Precisa buscar. E precisa colocar a população a par da verdade, da realidade. O que está acontecendo? Não pode mentir. Senão o tiro sai pela culatra, meu amigo. E detalhe, hein? Existem homens que crescem politicamente, estão sempre galgando espaços cada vez maiores e mais altos. Só que quando eles caem, eles prejudicam filhos, netos, familiares. E chegou a hora de pensar na população mais carente e mais humilde, né? Pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência. O que tem de gente sofrendo em São Carlos, aqui em São Paulo também, é muita gente, gente.
enganados por esse cara aí, esse prefeito. O Glória aí. Do PSDB. O cara é enganador de primeira situação. O cara é 171 violento. Cara bom, hein? O cara quase não é fácil, não. Então, gente, com toda a calma deste mundo, é preciso mudar o perfil de administração dentro de São Carlos. Já tentamos de tudo. Daiane de Mello, tal, foi universitário, empresário, tal, não deu nada. E eu sei como as coisas transcorriam nas administrações de Daiane de Mello. PT, estamos vendo aí. Difícil, hein? PSDB, difícil. Paulo Otomani. Aí em São Carlos, né? Mas se você for pensar a nível federal, Aécio Neves. Ih, tem uns caras aí, meu Deus do céu. Terríveis. Então, quero fazer um apelo a vocês. Vou apelar aqui direto, sempre. Porque é pelo meu Brasil, é pelos meus filhos, pelos meus netos. E pelos seus também. Cuidado. Quem vocês apoiam. A população é muito forte. A população, ela tem uma força que ela desconhece. Ela não tem noção dessa força. E nós precisamos fazer com que elas comecem a entender o processo e comecem a reagir contra essas pessoas. Esses meninos que ganham eleição e não tem projeto nenhum, né? Ayrton, pressão, velho, você tem que sofrer mesmo. Você e seus secretários, né? Você e seus secretários, né? Fiz questão de não pedir, embora seja seu amigo, pedir cargo nenhum em prefeitura. Aliás, vou para aí, tomo um café, visito um, visito outro, mas só. Venho para São Paulo e estou aqui, lutando pela minha classe policial militar, que é o compromisso que eu assumi desde menino. Agora, Ayrton, na paz, sem ignorância. Vamos assimilar, cara. Vamos ouvir as pessoas de bem que estejam próximas da gente. E vamos buscar recursos para a cidade. Se você terminar o mandato empatando as contas, já para mim eu vou te parabenizar, rapaz. Eu vou torcer por você. Cada vez mais. Agora, para isso, você precisa de ajuda desses meninos. Menino que te apoiou na campanha e agora te apunhala pelas costas. Por que ele não assume? Ele conhecia os projetos. Ele conhecia tudo. A questão dos ônibus. Resolva isso, Ayrton. Resolva isso. As questões mais sérias de saúde, da área de saúde, resolva, Ayrton. Não fica mais de secretários aí, um ou outro que não soma nada, não agrega nada, não nos leva absolutamente nada. Então, prefeito, estou falando isso de coração. Não quero cargo não, viu, prefeito? Quero nada, não preciso. Sou sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E não sou candidato a nada, hein? Nada, nada, nem a nível municipal, estadual, federal. Eu quero é ser feliz. Eu quero que as famílias de bem sejam felizes.
E vocês podem propiciar uma boa porcentagem dessa felicidade. Assuma isso. Assuma isso. E esses meninos aí, Jefferson. Para, Jefferson. Devagar. Cobra, critica, mas de uma forma coerente. Sabe? Justa. E os outros mais que eu sei que existem dentro da cidade de São Carlos, por isso que às vezes eu fico triste. Às vezes eu falo para minha esposa, vou para São Carlos. Vou lá ver minha cidade como é que tá. Aí eu vejo umas postagens aqui, a minha esposa falou, ué, você não ia para São Carlos? Ah, não vou não. Desisti, não vou não. Deixa quieto. Tá muito triste lá. É um brigando com o outro por causa de um pedacinho de pão. É um brigando pro outro por causa de um farelo que derrubaram no caminho e o cara achou que o farelo estava muito fino. E gente forte que poderia ajudar São Carlos, quieto ou alienado. A imprensa é uma delas. É como a Rede Globo, eu critico muito a Rede Globo e agora estou criticando os senhores. Que eu sei, né, como é que funciona, né? O apoio da prefeitura é importante. Só que o apoio do povo é mais importante ainda. Traz audiência, né? Faz com que o marketing da emissora seja dinâmico, tá? E consiga trazer grandes patrocinadores que vão ajudar os senhores a inovar os programas e até contratando profissionais de maior gabarito. Então, peço a Deus de todo o meu coração no dia de hoje, dessa quarta-feira à noite, que abençoe de todo o meu coração São Carlos, o povo de São Carlos, os políticos de São Carlos, sabe? Para quem sabe um dia, antes que Deus me chame, eu tenha o orgulho, a felicidade e a alegria de postar, fazer uma postagem desse naipe e dizer assim, eu estou orgulhoso dos homens que assumiram São Carlos. Eu estou orgulhoso dos homens que assumiram minha cidade, que eu sempre amei desde criança, né? As primeiras namoradinhas, as praças, né? Que coisa mais linda. Eu lembro minha primeira namorada, eu pegava o circular e ficava andando de circular com ela, não tinha dinheiro para fazer outra coisa. Pegava o circular, lembra do circular? Ele andava pra caraca, eu ficava com a minha namoradinha lá no banco do fundo. Abraçava, dando uns beijinhos, vendo uma coisa ou outra. Então, eu tenho boas lembranças de São Carlos. Como eu tenho más lembranças de São Carlos. Mas São Carlos nunca, jamais será apagada do meu coração, do meu viver, da minha história, de tudo que, do meu legado, de tudo que eu agreguei na minha vida, mesmo saindo da humildade, mesmo saindo de família humilde, mesmo tendo que estudar depois de velho. Mas, graças a Deus, a vitória vem. E hoje eu vejo meus filhos bem, estudando, universitários, e isso me deixa extremamente feliz. Certo? E são carlenses. Não me venha com churumelas, são carlenses. Moro em São Paulo, mas são carlenses. Ok? Um foi para a Argentina, inclusive, fazer medicina. A saudade é grande, mas é uma coisa que eu tenho certeza que um dia, quem sabe, ele não será um bom médico na cidade de São Carlos, onde o pai dele nasceu, onde ele nasceu. Olha, um beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. De todo o coração. Valeu, gente.